José fazia parte de uma grande família. Ele era irmão caçula de 11 irmãos e era filho de um homem chamado Jacó. A sua mãe era Raquel, esposa preferida de Jacó. Raquel ficou muitos anos sem poder ter filhos, mas um dia Deus abençoou ela e seu marido com esse filho que foi chamado de José, por ser filho da sua velhice. Jacó gostava mais de José do que os outros irmãos. Ele era seu filho preferido. Um dia Jacó resolveu presentear José com uma túnica colorida, e foi nesse dia que os irmãos José perceberam que realmente José era o preferido de Jacó. Entrou muita raiva e inveja no coração deles. Daquele dia em diante, eles nem conseguiam falar com José de maneira normal de tanta raiva que eles sentiram. Para piorar a situação, um outro dia José teve 2 sonhos e chamou toda a sua família para contar. Um desses sonhos ele estava com seus irmãos atando feixes de trigo, que é mais ou menos o que está aparecendo nessa imagem aqui, e ele disse aos seus irmãos: "O meu feixe se levantou e ficou no meio do de vocês, e os seus feixes se curvaram diante de mim. Eu também tive um outro sonho muito parecido. Eu sonhei que vocês eram como o sol, a lua e as estrelas, e vocês se curvavam também diante de mim." Ele contou esse sonho super empolgado. O pai dele, a mãe dele não gostaram nada. O pai dele, chamando num canto, já repreendeu e disse: "José, que sonho é esse? Que coisa mais estranha. Acha que eu e a sua mãe algum dia vamos nos curvar diante de ti?" Nem o pai dele gostou. Imagina os irmãos. Os irmãos ficaram com mais raiva ainda, que esse moleque pensa que é para achar que um dia a gente vai se curvar diante dele. Mas nenhum deles suspeitavam, nem José nem a família, que aqueles sonhos eram profecias de um grande propósito que um dia ia se cumprir na vida de José. Bom, os irmãos de José eram pastores de ovelhas. Então eles ficavam no campo cuidando das ovelhas e dos animais. José ficava em casa com seu pai e sua mãe. E um dia Jacó chamou José e disse para ele encontrar os irmãos dele no campo. Quando ele ia a caminho de encontrar os irmãos olharam ele de longe e começaram a tramar um plano para tirar a vida de José. Os irmãos olharam ele de longe e já pensaram assim: "Olha, não dá mais. Esse menino está nos tirando do sério. A gente não vai mais aguentar viver assim. Vocês viram. O pai prefere ele do que nós." E eles começaram a conversar entre si uma maneira de se livrar de José. Só que Rubens, que era um dos irmãos, vendo a maldade deles e vendo que eles queriam, na verdade, matar José, sugeriu um plano dizendo: "Irmãos, calma aí. Quem sabe a gente joga José nesse poço aqui do lado e deixa ele aí. Depois a gente diz pro pai que ele sumiu, que algum animal selvagem devorou ele. O que vocês acham disso?" Na verdade, Rubens falou isso porque ele estava planejando, depois que os irmãos tivessem jogado José no poço, ele ia voltar e ia resgatar José. E os irmãos concordaram com a ideia, e quando José chegou... Imagine a cena, gente. José chegou, meus irmãos. "Tudo bem, pessoal? Vim aqui. O pai me mandou, e os irmãos chegaram. Empurraram ele, tiraram a túnica e jogaram ele no poço. E deixaram ali José dentro do poço, José gritando: 'Me tirem daqui, o que está acontecendo?' E os irmãos se afastaram e foram comer o lanche da tarde, enquanto José estava gritando dentro do poço. Enquanto eles estavam comendo, eles avistaram de longe uma caravana de ismaelitas, que eram comerciantes da época, e eles iam para o Egito. Então os irmãos viram aquilo e viram uma oportunidade. Um dos irmãos teve a ideia: "A gente não entrega o José para esses comerciantes e eles levam esse chato aqui para bem longe. A gente nunca mais vai precisar ver a cara dele." E venderam José por 20 siclos de prata. Os comerciantes tiraram José do poço e levaram para essa terra estranha chamada Egito. Os irmãos, então já aliviados que não iam ter que matar José, pegaram a túnica que tinha ficado com eles, molharam num sangue de animal morto, enviaram a túnica para o pai, para o Jacó, e com o seguinte recado: "Veja se não é essa a túnica do seu filho José. A gente encontrou aqui no meio do campo. Talvez um animal tenha comido ele." E Jacó recebeu a túnica, e quando ele viu, reconheceu que era a túnica de José cheia de sangue,
Ele ficou extremamente triste e chorou em voz alta porque era o filho que ele mais amava, e agora ele tinha achado que estava morto. Isso tudo aconteceu com José quando ele tinha 17 anos de idade. Então ele chegou na terra do Egito, que era uma terra completamente estranha, apavorada. Imagina tudo o que devia estar passando na cabeça dele. E ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar. Potifar era chefe da guarda de Faraó. O Faraó era o rei supremo do Egito. Mas a Bíblia conta que Deus estava com José em tudo que ele fazia. Então, na casa de Potifar, Deus abençoou José, de modo que tudo que ele tocava e tudo que ele fazia dava certo e prosperava. E Potifar ficou muito impressionado com isso, tanto que deu para ele um cargo de muita autoridade na casa dele. Disse: olha, esse José dá para confiar. Esse José não tem servo como ele. Tudo que ele faz dá certo. E isso era assim porque Deus estava do lado de José, e não só estava do lado, como tinha um grande plano para ele. Mas enquanto José trabalhava na casa de Potifar, a mulher de Potifar se interessou por José, achou José bonito, quis na verdade trair o marido com José. E a mulher de Potifar começou a oferecer para José que ele se deitasse com ela. Então a esposa de Potifar estava constantemente insistindo com José, e José sempre dava um jeito de fugir e de escapar. Até que um dia a esposa de Potifar cantou mais uma vez com José, e José não quis porque ele queria se manter fiel a Deus. E ao seu senhor ele sabia que traição era pecado diante de Deus, e ele estava se mantendo fiel a Deus ali. Mas a esposa de Potifar, naquele dia, conseguiu arrancar a túnica, a veste de José, enquanto ele fugia. E isso não foi nada bom, porque quando Potifar chegou em casa, a esposa dele, que viu já que não ia rolar nada com José, pensou assim: ah, então esse maldito servo não vai ter nada comigo, agora ele vai ver, agora ele vai pagar porque ele me rejeitou. Então, ela pegou a túnica, estava com a túnica. Quando Potifar chegou em casa, ela fez um barraco dizendo assim: Potifar, olha esse servo que tu trouxe para nossa casa. Ele veio aqui me provocar, mas quando ele veio para cima de mim eu gritei e ele ficou assustado e a roupa dele ficou aqui comigo. Olha só a prova, tô com a roupa dele aqui na minha mão. Potifar, ouvindo isso, ficou furioso, porque Potifar acreditava na esposa e mandou prender José. Não quis nem olhar para a cara de José e mandou José para a prisão. Mas mesmo na prisão, Deus ainda era com José, e Deus abençoou José na prisão a ponto que o carcereiro, que é a pessoa responsável pelos presos, ficou encantado com José, viu que era um homem justo, um homem correto, um homem sábio, e confiou para José os outros presos. Então José ajudava o carcereiro a tomar conta dos outros presos. Ele conseguiu um cargo de confiança dentro da prisão, porque Deus era com ele. E José passou muitos anos ali na prisão, até que em um ano, o copeiro e o padeiro de Faraó, que era o rei do Egito, foram presos e ficaram numa cela perto de José. E os dois naquela noite tiveram sonhos perturbadores. E acordaram dizendo: nossa, que sonho estranho! Como é que a gente vai saber o que significa agora? E José viu que eles estavam muito tristes, perguntou o que houve. Eles disseram: a gente teve sonhos muito esquisitos, e a gente não sabe o que significa. E José respondeu: então contem para mim, porque eu posso perguntar para Deus. Deus não é o mestre de todas as interpretações? Ele pode dizer para vocês o que esses sonhos significam. Então, primeiro o copeiro começou contando o sonho dele. Eu sonhei que tinha uma videira na minha frente com 3 ramos, e eu peguei as uvas que estavam nesses ramos e espremi na taça que o próprio Faraó segurava. Deus revelou o sonho para José, o que significava aquele sonho, e José disse: os 3 ramos significam 3 dias, e o resto dos sonhos significa que daqui a 3 dias, o Faraó vai te chamar de novo para ser o copeiro dele. Mas quando tu chegar lá, quando o Faraó te chamar de novo, fala para ele de mim porque eu tô preso aqui injustamente. Não era para eu estar preso. Então lembra de mim quando tu tiver de novo com o Faraó.
Depois o padeiro, vendo assim que a interpretação foi boa, né, quis contar o sonho dele. Disse: Eu também sonhei. Agora é minha vez. Ouve o meu sonho e vê o que significa. E o padeiro contou: Eu sonhei que tinha 3 cestas em cima da minha cabeça, cheias de pães, e as aves elas vinham comer os pães que estavam nas cestas. José ficou um pouco desconcertado, mas resolveu falar a interpretação que Deus deu para ele. E José disse: Olha, padeiro, esse sonho significa que daqui a 3 dias, o faraó vai ordenar que você seja levado e enforcado, e as aves do céu comerão a sua carne. Uma interpretação horrível, o padeiro ficou apavorado. Mas então passaram os 3 dias, e aconteceu exatamente como José tinha dito, como Deus tinha dito para José que ia ser. Passaram 3 dias, o padeiro foi enforcado, e depois de 3 dias o copeiro foi chamado de novo para Faraó para trabalhar no palácio. Só que o copeiro esqueceu de José. E passou muito tempo, e José continuou preso, mas Deus sempre com ele, sempre abençoando ele.